Boa tarde, a graça e a paz, mais um meio-dia com a Dani, amém? Hoje nós vamos falar sobre o perdão e difícil, assunto difícil. Perdoar é difícil, ser perdoado é difícil. Perdão eu acho que é o âmago da nossa ferida. É onde dói aquele sentimento de sermos injustiçados, de sermos colocados de lado. É uma miscelânea de muitos sentimentos não bons, amém? Mas hoje eu vou falar sobre as 7 verdades do perdão que eu aprendi no meu divórcio. O meu não, do cão, né? Mas quando eu me divorciei. Mas antes da gente começar, eu te convido a compartilhar essa live com o maior número de pessoas, com todo aquele que precisa ouvir, assim como eu e você, uma palavra do Senhor. E para aquele que vai assistir depois essa live gravada no canal do YouTube, eu te convido a seguir o nosso canal e compartilhá-lo também. Mas antes da gente começar, você já compartilha aí com outras pessoas a live agora. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. É fácil perdoar? E não vem de discurso pronto não, que Jesus está vendo o nosso coração. É fácil você perdoar aquilo que está te machucando, aquilo que tem permeado a tua mente, aquilo que você acha que foi injusto com você? Sim ou não? Aquilo... Mamãe também tá morrendo de saudade de você, tá, minha filha? Minha filha na live, mora comigo nesse momento, tá em Belém. E aí o coração tá com muita saudade. É fácil. É fácil você se entregar, você dar o seu melhor pra alguém e em troca você não recebe o melhor. Muito pelo contrário, a sensação que você tem é que a pessoa pegou de qualquer jeito e foi desse jeito que ela te mandou. Responde pra mim. É fácil. É fácil eu dizer assim, ok, eu vou pegar a minha dor e eu vou entregar a minha dor e eu vou dizer, Senhor, eu perdoo. É fácil. Quem acha que é fácil, diz sim. E quem não acha, escreve aí não e eu vou dar meio minuto pra vocês me responderem. É fácil? É fácil eu dizer que aquilo que tá me doendo é aquilo que eu vou perdoar, aquilo que foi injusto comigo é aquilo que eu vou perdoar, aquilo que tem me magoado é aquilo que eu vou perdoar. É fácil. Sim ou não? É fácil entregar a minha razão e dizer, a pessoa falhou comigo e eu tenho que perdoar. Ou melhor, vamos reformular essa pergunta. É fácil perdoar quem sempre comete os mesmos erros conosco? Sim ou não? Me responde. É fácil perdoar quem comete os mesmos erros de sempre comigo? E eu perdoo, 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 e aquela pessoa parece não mudar as suas ações? Sim ou não? É possível perdoar quem te fere sempre no mesmo lugar? Alguém que parece fazer pouco caso do que você sente, do que você acredita, do que você espera, do que você anseia. Sim ou não? É fácil. Não é fácil. Se tem uma coisa que não é fácil, é perdoar e principalmente perdoar aquele que sempre erra o mesmo erro comigo. Eu perdoo uma, eu perdoo 2, eu perdoo 3, eu perdoo 4, eu perdoo 5, eu perdoo 6, eu perdoo, e parece que quando vai começar a cicatrizar,
Uf. Fácil. É fácil perdoar quando nós estamos na razão, quando você deu o seu melhor. Eu já vi que boa parte da audiência já colocou, não é fácil. Não é fácil eu abrir mão de tudo que eu estou sentindo e perdoar aquele que me fere nesse lugar, que parece que nunca tem fim, que parece que tá sempre latejando, que tá sempre me machucando. Mas deixa eu contar algo pra você nessa tarde. Ainda que as atitudes não mudem, ainda que você precise perdoar o mesmo erro várias vezes, e quem tiver papel e caneta já anota aí. Ainda que você precise fazer tudo isso, o perdão não é uma opção para mim e para você. Opa! Como assim, Dani? Como assim? O perdão não é uma opção. Olha o que a palavra de Deus vai falar em Lucas 17, versículos 3 e 4. Olhai vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele vir a ter contigo, dizendo, me arrependo-me, perdoa. Quantas vezes Jesus está falando comigo e com você que nós devemos perdoar por dia? E pode ser o mesmo erro, ok? 7 vezes no dia. Não é 70 vezes 7, é 7 vezes no dia. Você consegue se imaginar nessa cena? Eu confesso que quando o Senhor ministrou na minha vida essa palavra, eu fiquei, meu Deus, 7 vezes no dia? Como é que eu vou suportar 7 vezes no dia? 7 vezes no dia eu tendo que dizer, ok. O perdão não é uma opção, o perdão é uma ordenança. Aquilo, ok? Miriam, a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem, só o Senhor esquadrinha. Eu e você não temos a permissão, segundo a palavra de Deus, de mensurar ou qualificar se é arrependimento ou remorso. Porque a gente não tem o poder do Senhor. Se o meu irmão verbalizar com seus lábios, pedindo perdão, eu preciso acreditar. E eu preciso perdoar. Não é uma opção, não tem subterfúgio, não tem mas se. Não tem se. A palavra de Deus, ela não tem se. A palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes que corta dos 2 lados. Não há cis nela. Assim como não há livre-arbítrio. Eu já desafiei várias vezes. Me encontra aí de Gênesis, Apocalipse, a palavra livre-arbítrio ou qualquer uma sinônima a ela. Deixa eu falar algo pra você. Diante de nós tem a bênção e a maldição. Eu posso escolher a maldição, mas eu vou comer os frutos da maldição. Isso é tão real que se tivessem estudado... Quem prega pra alguém sobre livre-arbítrio não estudou teologia, amém? Porque se tivesse estudado, sabia que o plano de Jesus existe desde o Éden. O Senhor cria o homem sabendo que ele vai cair. Bingo. Aonde está o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é desculpa pro mundano que não quer fazer o que é certo. Ok? Perdão não é uma opção. Perdão é ordenança. O Senhor é claro em Lucas 17. A segunda verdade que eu precisei aprender no meu divórcio foi que perdão não é um sentimento. Sabe o que eu esperava sentir para poder perdoar o Daniel? Eu esperava sentir uma paz no meu peito avassalador. E a partir desse momento que eu sentisse essa paz e não lembrasse de tudo que havia acontecido,
pronto, eu poderia perdoar. Mas deixa eu contar algo bem real pra você nessa tarde. Você nunca vai sentir. Não é sobre isso. Sentimentos são, voláteis. Voam como o vento. Ora eu posso estar me sentindo bem, ora eu posso simplesmente estar me sentindo murchinha. Que pra baixo e triste é Satanás, eu não. Amém? Então o perdão, ele nunca será um sentimento. O perdão, ele sempre será, amém? Uma decisão. Uma decisão diária, uma decisão racional, uma decisão contínua. Isso é algo doloroso de se compreender. Mas se você esperar sentir algo para perdoar, eu preciso dizer para você mais uma vez essa tarde, esquece, você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada além da mágoa que você já sente. Seria excelente que nós sentíssemos vontade de perdoar. Seria algo muito bom. Porém, isso quase nunca acontece. Porque a nossa mente fica presa, remoendo os fatos que aconteceram. E quando ela fica nesse looping infinito, remoendo os fatos que já aconteceram, a gente entra num lugar muito delicado e num lugar muito perigoso. É o lugar da vítima. Quando eu digo pra vocês que vítimas não vencem, é sobre isso. Vítimas não vencem. Quando entram nesse lugar do loop, mas por que ele fez? Por que ela fez? Mas eu dei o meu melhor e a pessoa não reconheceu. E a pessoa só falhou comigo. E eu não entendo por que ela fez isso comigo. Por que foi desleal? Por que, sabe? Por que fez? E a gente tenta achar uma resposta para essa pergunta. Não há. Aí eu entro num looping como num vício, onde eu não consigo parar de me alimentar daquilo que me machuca e me destrói. Levanta a mão. Quem fica passando na mente tudo que aconteceu ou está acontecendo que tem te machucado. Você não come sem pensar nisso, você não toma banho sem pensar nisso, você não trabalha sem pensar nisso, você não vive sem não pensar nisso. No início do deserto, então, parece que esses pensamentos vão nos sufocar. Nos falta o ar. Sim ou não? Se for para levantar as mãos, aqui. As duas. É dessa forma. É desse jeitinho. É esse jeito que Satanás atua na nossa mente. Todo o tempo. E aí dentro desse processo nós vamos nos alimentando de sentimentos como a raiva, como a mágoa, como o desejo de vingança. Tudo isso pautado no nosso senso de justiça. Tudo pautado no meu senso de justiça. E é por isso, por esse loop infinito que fica na nossa mente totalmente barulhenta e corrompida, que raramente eu e você vamos sentir algo que vai nos fazer, bom, agora eu vou perdoar. Enquanto esperarmos por esse sentimento, ele não vai acontecer. A palavra vai falar que Jesus diz em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro se aproxima dele e diz, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que lhe perdoar? Até 7? E Jesus diz, não. Até 70 vezes 7. Deixa eu fazer uma explicação para você. As pessoas dizem assim, vou começar a contar. Se meu irmão pecar mais do que 70 vezes 7, pronto, não preciso mais perdoar. Jesus estava falando em prol daquela palavra acima que eu falei para vocês. De Lucas 17. O Senhor está falando que não é somente você perdoar 7 vezes no dia. Você deve perdoar 70 vezes 7, perdão, no dia. E não interessa, ok?
se você acha que é remorso ou arrependimento. Não assiste. É isso. E eu só consigo tomar essa decisão de perdoar 70 vezes 7 se o Espírito Santo estiver dentro de mim. Se não tiver, eu não vou conseguir. Se eu não entrar no lugar da obediência, eu não vou conseguir. Se eu não entrar no lugar de reconhecimento da santidade do Senhor, eu não vou conseguir. Se eu não entrar no lugar onde o Senhor é a autoridade, eu não vou conseguir. Eu só consigo se o Espírito Santo estiver habitando em mim. Sentimentos não podem ser o âmbito da minha decisão. Não pode. Nem sentimentos de felicidade demais, nem sentimentos de apatia demais, nem de tristeza demais, nem de raiva demais, nem de mágoa demais. Não podem. A minha decisão ela precisa ser racional e é por isso que o perdão é racional. E deixa eu falar algo pra você. Um perdão fingido não é um perdão. Bora estreitar o que é um perdão fingido, amém? Muitos de nós fingimos que perdoamos apenas para nos acertar com a outra pessoa. Quer ver um exemplo bem claro disso? E é algo que eu acompanho todos os dias aqui na página. Esposas e maridos que fingem terem perdoado seus cônjuges, mas não param de falar naquilo que aconteceu. Cada momento, mas tu me traístes, mas tu fizestes isso, mas tu me abandonou, mas tu virou as costas pros filhos. Quem nunca? É pra levantar a mão, me entrego logo. Sim ou não? Verdade ou mentira? Quantas vezes você diz, eu perdoei, mas na primeira rodada eu pego e... porque tu fizestes isso. Tá pensando que eu esqueci? Porque aí a gente adora, ama, eu amava, ok? Quem faz, esquece. Quem apanha, lembra, mas quem bate, não. Porque fui eu que sofri. Sim ou não? Vou tomar até uma água para vocês pensarem um pouquinho. Eu mesma fiz isso. Eu não parava de falar sobre tudo o que havia acontecido. E eu me alimentava dessa dor. Usando essas frases que eu acabei de dizer. Quem faz, esquece, mas quem recebe a ingratidão irá lembrar por toda a vida. Perdoar é fácil, para quem não sentiu a dor. Perdoar eu até perdoo, mas esquecer, nunca. Quem reconhece essas frases, e eu tenho certeza que se eu perguntar, terão outras com a mesma simbologia e significado. Eu passei a viver no lugar da vítima, daquela cujo perdão era impossível de ser concedido ao outro. Pois afinal de contas, eu tinha o direito de estar naquele lugar. Levanta a mão aí quem assistiu o testemunho do Daniel. Ou ao vivo, ou depois no YouTube, enfim. Quem assistiu? Ali não tem nem a vírgula de tudo que aconteceu, tá? Mas quem assistiu aquele testemunho que ele deu, acho mais ou menos há umas 3 semanas atrás. E agora eu te faço uma pergunta. Era fácil perdoar? Quem assistiu o testemunho do Daniel, era fácil perdoar? Era fácil estar no meu lugar e perdoá-lo? Era fácil você ter abdicado de tudo
E ainda assim, no final, você pegar o seu senso de justiça, guardar no bolso e dizer eu te perdoo? Ou era mais fácil eu ir para o lugar da vítima? Aonde ele fez tudo isso comigo, então não vou perdoar. Olha a dor, tá sangrando. Então não vou perdoar. Olha quanto mal ele fez pra mim e pros nossos filhos. Não vou perdoar. Ah, mas ele caiu numa depressão, eu também. Ah, mas ele tava triste, eu também. Ah, mas ele tava com medo, eu também. Entende? Você quer saber quando você não perdoou alguém? Eu não perdoei quando eu não paro de falar sobre isso. Quando eu fico à espreita, buscando toda a oportunidade possível para de novo trazer o assunto para a roda. Quando eu fico criticando a pessoa que me feriu a todo instante, isso é um sinal claro que o perdão ele não foi verdadeiro, ele não foi gerado pelo Espírito Santo dentro de você. Não houve uma decisão racional para perdoar. Vocês acham que a mente da gente não é açoitada por Satanás? Deixa eu te contar algo. É, e muito. Mas sabe o que faz com que Satanás bata em retirada da tua mente? O que faz Satanás bater em retirada da tua mente? Ela tá cheia da palavra de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, cheia da adoração, cheia do louvor. É isso. É nessa que Satanás, ó. A palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu resisto? Quando eu estou cheia da presença. Quando eu conheço a palavra. Quando eu não me deixo ser enganada, tá? É só assim. Eu havia passado a viver no lugar da vítima, daquela que não ia perdoar. Mas quem mais se machucava era eu. Porque eram aqueles pensamentos que me atormentavam. Eram esses pensamentos que eu ficava, poxa, mas eu fiz de tudo. Poxa, mas eu dei o meu melhor. Poxa, eu dava banho nele, eu alimentava, eu carregava, eu trocava a fralda. Eu enfiava minha mão numa ferida fétida, eu chorava, eu orava, eu trabalhava. Eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo e tentar fazer com a maior excelência que eu podia. E ainda assim não foi suficiente. Porque toda a minha expectativa estava num homem. A minha expectativa estava no lugar errado. A minha expectativa não estava em Jesus. E aí você vê que a pessoa, ela não está bem. Ela não está bem, porque a palavra diz que eu falo daquilo que... A minha boca fala daquilo que o meu coração tá botando para fora. Então, se você é essa pessoa que só aponta erros, que só consegue ver dor, que só consegue criar mais mágoa, porque o pensamento fica em looping, sai. Sabe o que o Senhor fala em Jeremias 31, 34? Porque eu perdoei a maldade de vocês e não me lembrarei mais dos teus pecados. Se o Senhor diz isso para mim, quem sou eu para não fazer o mesmo com o meu próximo? E o pior, um próximo bem próximo, porque é meu cônjuge. Deus se esquece de qualquer coisa? Vocês acham que Deus... não preciso lembrar disso aqui não. Não. A palavra diz que Deus não esquece de absolutamente nada. Ele se recorda de todas as coisas. Mas quando ele toma a decisão, quando ele fala comigo e com você em Jeremias 31, 34, que ele decide nos perdoar e vai lançar para o esquecimento a nossa maldade, o nosso pecado, significa que ele vai dizer para a excelência dele, eu hoje não me lembrarei mais. E eu devo tomar isso de exemplo.
Eu preciso perdoar não me lembrando mais do equívoco do outro. A quinta verdade que eu aprendi no meu divórcio foi: Deus não aprova a falta de perdão. Quem é eu e você para dizer não vou perdoar porque não merece? Merecimento nem eu nem você temos. Somos alcançados pela graça todos os dias. Aqui eu quero dividir algo com vocês. Esses dias eu publiquei algo sobre a falta de perdão. E alguém escreveu um textão, gente. Depois vocês procuram lá no post. Escreveu um textão, falando um monte. Normalmente eu vou lá, penso e respondo, mas na hora que eu fui fazer isso, o Senhor disse: não faça. Nós tentamos roubar o lugar de Deus. Tentamos roubar o lugar de Deus quando queremos esquadrinhar o coração do outro, quando queremos dizer se é arrependimento ou remorso, quando o outro nos pede perdão, mas eu continuo lá dizendo: não perdoou não mudou não, se arrependeu não. Eu conheço. Eu era essa pessoa, tá? Eu dizia: não. E aí, não só uma pessoa, mas várias pessoas colocaram não perdoa. Porque eu coloquei algumas frases do tipo: quem te machucou já nem lembra mais que fez isso. É uma verdade, eu não tô mentindo. Quem nos fere nem lembra. Eu é que fico segurando a dor nas minhas mãos. E aí a pessoa escreveu as frases que eu falei ainda há pouco. Porque quem faz esquece, mas quem recebe nunca. E algo do gênero. E o que eu quero dizer para vocês é: todas que falaram que perdoar era algo que não deveria ser feito. Porque antes eu tinha que primeiro saber se era rancor, se era apatia, se era isso, se era aquilo. Ou seja, eu tinha que virar Deus e esquadrinhar o coração. Aí eu fui olhar os perfis. Jesus não deixou eu responder, mas eu fui olhar os perfis de quem havia respondido. E para minha não surpresa, todas que responderam de maneira negativa ao perdão se diziam cristãs. Um versículo e tudo na Bíblia, onde declarava a sua fé, a verdade da palavra. E aí isso fez com que eu tivesse uma análise e chegasse a uma conclusão. Eu só conheço o perdão e a filiação em Deus quando o pecado é meu. Quando é do outro, não é bem assim. Quando eu erro, Deus está de braços abertos para me perdoar. Mas quando o meu irmão erra, não é bem assim. Quando eu erro, Deus esquece da minha transgressão. Mas quando é o meu irmão, não é bem assim. Sim ou não? Para mim, eu reconheço a absolvição, mas para o meu irmão, não. Sabe qual é a verdade? A verdade é que não estamos dispostos a perdoar. A verdade é que desejamos que o Senhor nos perdoe, não importa qual seja o nosso pecado, mas nos recusamos a perdoar o pecado do irmão. Lembrando que para Deus não tem pecadinho, pecadão, é pecado. E essa decisão de não perdoar nos coloca diante ao julgamento de Deus. Eu confesso que enquanto eu escrevi essa live, quando o Senhor ministrou esse rema em mim, deu até um frio na coluna. E para quem é assíduo... Ai, Jesus, gente, eu tô tomando remédio para dor, minha memória tá ruim. Quem é assíduo na página, quem consome muito o conteúdo da página, sabe que eu não tô tão bem de saúde. Então, na hora que o Senhor ministrou esse rema, até a minha coluna que tá variada, deu uma pinçada. Quando eu tomo a decisão de não perdoar, isso me coloca diante ao julgamento de Deus. E aí eu te faço uma pergunta essa tarde. Somos capazes de passar pelo julgamento do Todo-Poderoso?
Olha o que a palavra vai falar em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoares os homens que te ofenderam, também o Senhor, o Pai Celestial, te perdoará. Se, porém, tu não perdoares os homens que te ofenderam, também o nosso Pai Celestial não perdoará as tuas ofensas. Quem consegue compreender a profundidade disso? Quem consegue entender que se eu não tomar uma decisão racional, contínua, diária pelo perdão, eu vou passar pelo julgamento? Isso pode parecer horrível e não compreensível para mim e para você, mas quando nós não perdoamos verdadeiramente quem nos machucou, ofendeu e magoou, o Senhor também não nos perdoa. Eu precisei tomar uma decisão de perdoar o Daniel. E quando eu precisei tomar a decisão, e quando eu tomei essa decisão, isso significou deixar de lado todo o meu senso de justiça. Ops, como assim? Sabe, tudo aquilo que eu achava que era correto, que era justo, que era o mínimo que eu merecia, eu tive que, deixar de lado. Porque se eu continuasse pesando nessa balança entre o que eu mereço, o que é justo, o que é correto, eu nunca tomaria a decisão pelo perdão. Algo que foi determinante para eu conseguir liberar o perdão foi me lembrar. E eu confesso para vocês que isso me emociona em dizer, porque quando eu escrevi a live foi aí que caiu, vou usar uma expressão antiga, caiu a ficha. Isso foi determinante. Foi eu me lembrar do sacrifício da cruz. Para quem não sabe, eu estou estudando teologia. E quando nós fomos estudar sobre como acontecia a condenação na cruz, gente, Jesus era inocente. E o que ele passou por nós é desumano, é cruel. Como o corpo dele foi dilacerado, é cruel. Nenhum filme consegue especificar o jeito cruel que foi. E ele fez isso quando eu estava errada, quando você estava errado. Então como eu posso me colocar no lugar dele se eu nunca me sacrifiquei por alguém dessa forma? Isso foi fator determinante para eu me lembrar por que eu havia tomado a decisão de perdoar. Se o Senhor havia entregue o seu único filho em prol de me perdoar, eu também tinha que perdoar. E eu também tinha que deixar de lado o meu orgulho, eu também tinha que deixar de lado o meu eu também tinha que deixar de lado o meu ego, a minha mágoa, o meu senso de justiça, o rancor, a vergonha, tudo. Porque quando eu não perdoo, eu abro brecha para Satanás simplesmente pisar na minha vida. Por que ele tem feito confusão na tua mente? Porque você está dando brecha. Olha o que a palavra vai falar em Hebreus. Amém? Hebreus 12, 14, versículo 14, perdão. 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça. E que nenhuma raiz de amargura esteja brotando em vocês, venha lhes perturbar. Porque é através dela que muitos se contaminam. Através dessa raiz de amargura. Quando eu deixo a amargura de lado, eu consigo liberar o perdão. Quando deixamos a amargura tomar conta de nós, isso muitas das vezes acaba gerando raízes que se somatizam no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E aí a gente adoece de verdade. Quem já sentiu no corpo essa dor? Eu já senti, gente. Pra quem não conhece a minha história, eu vou tentar resumir bem rapidinho. Eu dava banho no Daniel cagado.
eu limpava ele cagado, mijado, vomitado. Eu metia a minha mão numa ferida fétida, eu escutava todos os dias que ele ia morrer. Eu via os meus filhos chorarem todos os dias, eu vi faltar comida na minha mesa. E depois de tudo isso, eu vi ele cheirar tudo que a gente havia construído na cocaína. Eu fui traída dentro da minha casa, de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu precisei aprender tudo isso para perdoar. Eu precisei me tornar ensinável por Deus. Eu precisei pegar todos os meus achismos e sis, mas se ele tivesse feito isso, e se, mas eu acho que aquilo, mas eu não entendo aquilo outro. Tirar tudo isso e dizer, vem, Senhor, toma conta. Isso eu consegui dentro da palavra, me lançando sobre a palavra, buscando a palavra, querendo mais da palavra. Gente, tudo quanto era culto de doutrina eu ia. Doutrina, tá? Eu não tô falando da tia do coque, eu não tô falando da revelação, eu não tô falando da banda conhecida de louvor, ou do pastor conhecido da internet, era de doutrina. Estudo da palavra. Eu tava lá. Porque eu queria ser preenchida, eu passei a ter uma fome, uma sede da presença do Senhor. Eu queria ser preenchida. A gente não quer pagar esse preço, não. A sexta coisa que eu precisei aprender foi que o perdão, ele me dá um tempo de afastamento. Hoje eu entendo que me afastar por um tempo do Daniel foi necessário para que Deus trabalhasse na minha vida. Eu não estou dizendo que é para você se afastar, amém? Eu estou falando do meu processo, ok? No meu processo, hoje olhando para trás, eu entendo que o período de afastamento foi necessário para que o perdão começasse a brotar. O meu entendimento nascesse. Eu precisava entregar a minha ira. E mesmo assim, ainda dei trabalho pro Daniel. Esse afastamento foi para que eu entendesse que o Daniel também era amado do Senhor. Que o Senhor não amava o pecado do Daniel, mas o Senhor amava o Daniel. Esse afastamento foi necessário na minha vida. A sétima e última verdade que eu aprendi sobre o perdão no meu deserto do divórcio, e eu acho que essa talvez é a que doa mais em todos nós. O perdão não está condicionado à espera do outro ou ao arrependimento do outro. Dói, né? Dói eu ter que perdoar alguém que nunca me pediu perdão. Dói eu ter que perdoar alguém que não reconhece o seu erro. Dói eu perdoar alguém que sequer consegue parar de errar. Para você perdoar, não é necessário que você espere que a outra pessoa venha até você e peça perdão. Eu devo entender que algumas pessoas jamais irão me pedir perdão. Isso dói. Isso é difícil de ser aceito por nós. Mas quando eu volto de novo para o sacrifício da cruz e me recordo de tudo que o Senhor fez, eu digo, ok, eu também não pedi perdão. Há ofensas que as pessoas nem sequer sabem que fizeram contra nós. Lucas 23:34 vai dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem nem o que estão fazendo. Essa passagem na Bíblia comprova que o não arrependimento do outro não condiciona a minha decisão de perdoar. Enquanto o Senhor era sacrificado na cruz, ele levanta o clamor para os céus e diz assim: eles nem sabem, Senhor, o que eles estão fazendo.
Há ofensas que aquele que ofendeu nem sabe que ofendeu. E eu não estou justificando o erro de ninguém aqui não, tá? Em nome de Jesus. Já tenho os meus, desde que eu justifico os meus. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu e você pecamos contra o outro, muitas das vezes sem nem nos darmos o entendimento disso. O perdão é algo que depende única e exclusivamente de mim e de você. Única e exclusivamente de mim e de você. E sabe por que temos tanta dificuldade em perdoar? Agora vai uma verdade bem doída. Vou usar uma expressão da minha terra: e quem for podre que se quebre. Sabe por que eu tenho dificuldade de perdoar? Porque eu acredito que eu sou melhor do que a outra pessoa. Eu acredito que o meu pecado é menor do que o dela. Eu acredito que eu merecia menos do que ela. Eu acredito que eu posso errar, mas o outro, se errar comigo, não, esse não tem perdão, porque eu sou melhor. E eu esqueço que eu sou pecador da mesma forma, que eu errei da mesma forma, que o meu pecado só pode ter um nome diferente, mas é tão pecado quanto o dele. A única diferença é que os nossos pecados possuem nomes diferentes. Essa é a única coisa. Se tem alguém que sabe o quão difícil é praticar cada um desses 7 passos, esse alguém sou eu. No meu divórcio e depois na minha restauração, eu aprendi cada uma dessas verdades e tento praticá-las todos os dias. Todos os dias eu tento me lembrar de tudo isso. Todos os dias eu tento reconhecer que eu também falho, que eu não sou melhor e que eu também preciso ser alcançada pela graça. E quando eu entendo isso, eu entendo que o meu irmão, o meu próximo, tão próximo que é o meu cônjuge, merece a mesma coisa. Eu espero que nessa tarde o Espírito Santo tenha falado com você. E que você possa pegar cada uma dessas palavras e guardar-se dentro do teu coração. Eu quero também nessa tarde agradecer quem comprou a ideia. Hoje começamos o projeto Dons. Eu sei que ele vai abençoar mais famílias. Eu sei que é dupla semeadura. Eu já disse para vocês na live passada que eu comprei, o Daniel comprou a inscrição. Porque se Deus vai dar dupla semeadura, eu também quero. E obrigado a todos que compraram a ideia. Hoje à noite a gente se vê. Quem ainda não está no grupo do Telegram, por favor, acesse a plataforma da Hotmart, onde você fez a sua inscrição, para que você possa pegar o link do grupo. A primeira ministração começa hoje à noite, às 20h45, comigo, amém? E vamos fortes. Fortes, obedientes, temendo ao Senhor e sabendo usar as nossas 2 armas. A de defesa, que é o escudo da fé, e a de ataque, que é a palavra do Senhor. Amém? Uma boa tarde. Fiquem com Deus e um final de semana abençoado.